Capítulo 42. Se quebrar quando cai no chão é um ovo. A semana voou. Durante as manhãs eu me concentrava diante da tela e de tarde lia, caminhava ou tomava providências necessárias na casa. E assim, sem que me desse conta, os dias foram passando um após o outro. Na tarde de quarta-feira, minha amante veio e fomos para a cama. O velho móvel rangeu dramaticamente, como de costume, e ela achou engraçado. Acho que não falta muito para essa cama desmontar inteira. Vai se desfazer em tantos pedaços que não vai dar para saber se era uma cama ou uma pilha de palitos de dentes. Talvez a gente devesse ir um pouco mais devagar, se mexer com delicadeza. Talvez o capitão Ahab devesse ter perseguido sardinhas. Eu refleti sobre isso. Quer dizer, tem coisas no mundo que não mudam tão fácil assim? Basicamente isso. Depois de um momento, voltamos a perseguir a baleia branca pela vastidão do oceano. Tem coisas no mundo que não mudam tão fácil. A cada dia, eu adiantava mais um pouco o retrato de Marie. Devagar, fui dando corpo ao esqueleto, que era aquele rascunho sobre a tela. Misturei algumas cores para fazer o fundo, conforme o quadro exigia. Assim, ia preparando o terreno para que o rosto dela surgisse naturalmente sobre a tela e esperava até sua próxima visita no domingo. Na pintura, há etapas que devem ser feitas com um modelo diante de si e outra que devemos deixar preparadas enquanto ele não está. Gosto dos dois tipos. Pensar sozinho, sem pressa, sobre vários elementos, testar diversas cores e técnicas, ir preparando o ambiente. Eu gostava desse trabalho braçal. E também da parte de deixar uma matéria brotar daquele ambiente de forma espontânea e improvisada. Também comecei a pintar em outra tela ao mesmo tempo em que fazia o retrato de Marie, a paisagem do buraco atrás do santuário. Não precisava ver a paisagem real para pintá-la, pois estava gravada vividamente no meu cérebro. Retratei-a da forma mais minuciosa possível, seguindo minha memória. Pintava de maneira realista, como uma fotografia, com uma perspectiva objetiva. Eu não costumo pintar quadros de realismo fotográfico, exceto nos retratos que pintava a trabalho, é claro, mas não sou ruim nisso de maneira alguma. Querendo, sou capaz de pintar obras tão minuciosas e realistas que podem ser confundidas com fotografias. Fazer isso ocasionalmente é uma forma de espairecer e também de praticar as técnicas básicas de pintura. Mas eu o fazia unicamente para minha própria diversão. Não era para serem mostradas a ninguém. Dia após dia, o buraco no meio do bosque ia surgindo com mais clareza diante dos meus olhos. A misteriosa abertura redonda, meio encoberta por tábuas pesadas. Esse era o buraco de onde saíra o comendador. O quadro retratava apenas essa abertura escura sem nenhuma presença humana. Ao seu redor se acumulavam as folhas caídas do outono. Era uma paisagem absolutamente plácida, mas criava a expectativa de que a qualquer momento alguém ou algo iria se esgueirar para fora da abertura. Quanto mais eu olhava, mais forte era esse pressentimento. Apesar de ser um quadro pintado por mim mesmo, algo nele me causava arrepios. Assim eu passava todas as manhãs sozinho no ateliê de pincel na mão, pintando alternadamente o retrato de Marie Akikawa e o buraco no meio do bosque. Duas pinturas de estilo e personalidades totalmente distintas, conforme me apetecia. Sentado na banqueta de Tomohiko Amada, estivera na madrugada do domingo anterior. Eu focava toda a atenção nas duas telas dispostas lado a lado.
Talvez graças a isso, eventualmente, percebi que a presença de Tomohiko, que eu sentira tão intensamente na manhã de segunda-feira, havia desaparecido. A velha banqueta voltara a ser apenas um objeto prático à disposição. Tomohiko amada devia ter retornado ao seu lugar. Durante aquela semana, fui algumas vezes até o ateliê de madrugada, entreabri a porta e espiei seu interior. Mas ele estava sempre vazio. Não encontrei nem Tomohiko amada, nem o comendador. Apenas uma banqueta velha diante dos cavaletes. A tênue luz do luar que entrava pelas janelas iluminava discretamente os objetos do cômodo. O assassinato do comendador pendurado na parede, o homem do Subaru Forester branco, inacabado e apoiado no chão de costas. Sobre 2 cavaletes lado a lado, as 2 obras em processo, o retrato de Marie e o buraco no meio do bosque. O cheiro de tinta, a óleo, terebentina e óleo de papoula pairava no ar. Por mais que eu deixasse as janelas abertas para ventilar o cômodo, essa mistura de perfumes não desaparecia. Era o odor característico que já me acompanhava havia muito tempo e provavelmente continuaria me acompanhando dali em diante. Eu respirava fundo como se quisesse confirmar sua presença e fechava delicadamente a porta do ateliê. Na noite de sexta-feira, Masahiko amada me ligou para dizer que viria me visitar na tarde do dia seguinte e que traria um peixe fresco comprado em um porto ali perto. Então eu não precisava me preocupar com comida. Quer que eu leve mais alguma coisa? Se precisar de algo, já aproveito a viagem. Acho que não precisa de nada. Acabou o uísque. Outro dia recebi uma visita e tomamos todo aquele que você me deu. Pode me trazer uma garrafa de qualquer marca? Eu gosto de Chivas, pode ser? Ótimo! Masahiko sempre fui muito exigente com bebidas e comidas e eu não tenho muitas preferências. Como e bebo do que tiver. Depois de desligar o telefone, tirei o assassinato do comendador da parede do ateliê, levei-o para o quarto e o cobri. Aquela obra inédita de Tomohiko amada, que eu trouxera secretamente do sótão, não podia ser vista pelo seu filho. Pelo menos, não agora. Assim, as únicas obras expostas a olhares alheios no ateliê seriam o retrato de Marie Kikawa e o buraco no meio do bosque. Parei diante delas e as observei. Conforme as comparava, surgiu na minha mente a imagem de Marie contornando o santuário e se aproximando da abertura no chão. Sentia que aquele encontro daria início a algo. A tampa de tábuas estava entreaberta. A escuridão no seu interior convidava a menina. Será que era o cara comprida quem a aguardava lá dentro? Ou seria o comendador? Será que aquelas 2 pinturas estavam relacionadas de alguma forma? Eu estava pintando quase ininterruptamente desde que chegara àquela casa. Primeiro, o retrato de Menchik sob encomenda, depois o homem do Subaru Forester branco. Apesar de ter interrompido esta obra logo que comecei a acrescentar cores. E agora, ao mesmo tempo, o retrato de Marie Kikawa e o buraco no meio do bosque. Eu tinha a impressão de que essas 4 pinturas poderiam se encaixar como peças de um quebra-cabeça e que seu conjunto contaria uma história. Ou, quem sabe, ao pintar essas 4 obras, eu estava tentando registrar uma história. Será que alguém tinha me dado essa função? Ou o direito de registrar tal história? Se fosse o caso, quem poderia ser? E por que eu fui escolhido para o papel? Na tarde de sábado, pouco antes das 4, Masahiko chegou em seu Volvo preto.
Ele gostava daquele carro antiquado, quadrado, confiável e robusto. Já o dirigia havia muito tempo e o carro devia ter uma quilometragem bem alta, mas ele não parecia ter intenção de trocá-lo por um modelo mais recente. Naquele dia, Massarico fez questão de trazer a própria faca para peixes, com a qual preparou o grande pargo fresco que acabara de comprar em uma peixaria na cidade de Ito. Ele sempre foi um homem de muitos talentos. Tirou as espinhas com esmero e cortou o peixe em inúmeras fatias de sashimi, aproveitando cada pedaço de carne. Com a carcaça, fez um caldo e a pele tostou para comermos como aperitivo junto à bebida. Fiquei ao seu lado, apenas observando admirado as suas ações. Acho que ele teria algum sucesso como chefe profissional. Para peixes brancos como esse, na verdade, o melhor é deixar o sashimi descansar uma noite. Fica mais macio e com sabor mais acentuado. Mas fazer o quê? Dê um desconto, por favor, disse Massarico enquanto manejava a faca com habilidade. Eu é que não vou reclamar, falei. Se sobrar, você pode comer amanhã. Pode deixar. Falando nisso, tudo bem eu passar a noite aqui? Queria sentar com você e conversar com calma, tomando alguma coisa, mas se eu beber não posso dirigir de volta. Durmo no sofá da sala mesmo? Claro, a casa é sua. Pode dormir sempre que quiser. Não vem nenhuma mulher te visitar ou coisa assim? Não tenho nada combinado. Então vou ficar. E não precisa dormir no sofá da sala, imagina! Tem o quarto de hóspedes. Ah, eu prefiro o sofá mesmo, ele é bem mais confortável do que parece. Sempre gostei de dormir nele. Massarico tirou a garrafa de Chivas Regal de uma sacola de papel, rasgou o lacre e abriu. Eu trouxe 2 copos e peguei gelo no freezer. O som do uísque caindo nos copos é muito agradável. Como o som de uma pessoa próxima se abrindo com você. Nós bebemos enquanto preparávamos a refeição. Faz muito tempo que não bebemos juntos, né? É, pensando bem, já faz tempo. Antigamente a gente bebia bastante. Bom, eu bebia bastante. Você nunca foi de beber tanto? Para você podia parecer pouco, mas para mim aquilo era bastante. Eu não costumo beber até me embriagar, porque antes disso fico com sono e acabo dormindo. Já Massarico é do tipo que, quando resolve beber, bebe de verdade. Nós nos sentamos à mesa, jantamos o sashimi e bebemos uísque. Primeiro, comemos as ostras frescas que Massarico comprara junto com o pargo, 4 para cada um. Depois o sashimi. Estava extremamente fresco e saboroso. De fato, a carne ainda estava um pouco firme, mas a comemos devagar, acompanhada pela bebida e, por fim, acabamos com o peixe inteiro. Deu para ficar bem satisfeito. Além das ostras e do pargo, comemos tofu e uma conserva de folhas de wasabi. Encerramos com o caldo. Fazia tempo que eu não comia tão bem. Não é fácil encontrar esse tipo de coisa em Tóquio. Morar por aqui não parece de todo mal. No mínimo, dá para comer peixes bem frescos, disse Massarico. Mas acho que você ficaria muito entediado se morasse aqui. Para você é entediante? O tédio não me incomoda muito no geral e
mesmo neste fim de mundo, tem me acontecido bastante coisa. Desde que me mudara no começo do verão, havia conhecido Menchique e juntos abrimos o buraco atrás do santuário. Depois o comendador apareceu e por fim Mariê e Choco Akikawa entraram na minha vida. Além disso, eu tinha aquela amante, uma mulher sexualmente muito madura, para me consolar. Até o Ikiryo de Tomohiko Amada tinha me visitado. Com tudo isso, não tive tempo de me entediar. Talvez eu pudesse não me entediar aqui também. Você sabia que eu costumava surfar? Pegava muita onda nas praias por aqui. Eu disse que não sabia. Nunca tinha ouvido falar disso. Ando pensando que daqui a pouco eu podia mudar de vida, deixar a cidade grande e ir para algum lugar assim, onde eu possa acordar de manhã, olhar o mar e se achar que as ondas vão ser boas, sair com a prancha debaixo do braço. Eu jamais conseguiria levar uma vida como essa. E o seu trabalho? Perguntei. Se eu for para Tóquio umas 2 vezes por semana, consigo cuidar de tudo. Hoje em dia, a maior parte do que eu faço é no computador. Não seria problema morar fora da cidade. O mundo de hoje é muito prático, né? Não sabia. Ele me olhou pasmo. Já estamos no século XXI, viu? Dessa parte, você sabia? Ouvi dizer. Depois de comer, passamos para a sala de estar e continuamos bebendo. O outono já estava chegando ao fim, mas não estava frio a ponto de precisarmos acender a lareira. E o seu pai, como está? O mesmo de sempre. A cabeça totalmente desconectada. Não saberia diferenciar um ovo de um testículo. Se quebrar quando cai no chão, é um ovo. Mas, pensando bem, o ser humano é uma criatura esquisita. Até poucos anos atrás, meu pai era um sujeito forte, imperturbável. Sua mente era límpida como o céu numa noite de inverno. Chegava a dar raiva. E agora essa mente virou um buraco negro da memória. Um buraco negro infinito que brotou do nada no meio do espaço. Quem foi que disse que a maior surpresa que se pode ter é a velhice? Eu respondi que não sabia. Nunca tinha ouvido essa frase. Mas era verdade. Talvez a velhice fosse mais surpreendente até que a morte. Talvez superassem muito a imaginação humana. Descobrir um belo dia que, biologicamente, socialmente, sua existência é irrelevante, que já não tem mais serventia neste mundo. Aliás, o sonho que você teve com meu pai foi muito realista? Foi, tanto que nem parecia ser um sonho. Meu pai estava no ateliê aqui nesta casa, né? Eu o levei até o ateliê e apontei a banqueta no meio do cômodo. No sonho, seu pai estava sentado ali naquela banqueta imóvel. Masahiko se aproximou da banqueta e pousou a mão sobre ela. Sem fazer nada? É, só sentado aí, sem fazer nada. Na verdade, ele estava observando fixamente o assassinato do comendador pendurado na parede, mas não mencionei essa parte. Meu pai
amava essa banqueta. É só um móvel velho, mas ele nunca se desfez dela. Ficava sentado aqui tanto para pintar quanto para pensar na vida. Não parece, mas é um lugar estranhamente relaxante. Usando é que a gente percebe. Falei. Massarico passou algum tempo ali, com a mão sobre a banqueta, mas não quis se sentar. Depois disso, olhou para as duas telas apoiadas diante dela. O retrato de Marie e o buraco no meio do bosque. Meu trabalho em andamento. Ele as examinou devagar com atenção, como um médico que procura uma sombra em uma chapa de raio-x. Muito interessante, disse ele. Excelente! As duas? Sim, ambas são muito instigantes e, colocadas assim lado a lado, têm uma espécie de movimento surpreendente. São de estilos completamente diferentes, mas parece que há alguma conexão entre elas. Eu assenti. A sua opinião batia com a vaga sensação que eu vinha tendo. A meu ver, você está, pouco a pouco, conseguindo encontrar uma nova direção para si mesmo, como se estivesse prestes a conseguir, finalmente, sair de dentro de uma mata cerrada. Acho que você deve valorizar esse momento. Massarico disse isso e tomou um gole do uísque. As pedras de gelo tilintaram. Fui tomado por um impulso muito forte de mostrar a ele o assassinato do comendador. Queria saber o que Massarico diria sobre aquela obra. Quem sabe suas palavras fossem uma pista importante. Mas consegui, de alguma maneira, conter o impulso. Era muito cedo. Algo me dizia ainda era cedo. Saímos do ateliê e voltamos para a sala. Havia começado a ventar, pois pela janela podia ver nuvens pesadas movendo-se lentamente rumo ao norte. A lua ainda estava fora de vista. Bom, sobre o que me trouxe aqui. Parece ser espinhoso, né? É, sim, bem espinhoso. Mas é algo que eu preciso saber. Massarico esfregou as mãos com força, como se estivesse se preparando para erguer algum objeto pesadíssimo. É sobre a Yuzu. Eu me encontrei com ela algumas vezes antes de você sair de casa na primavera e depois também. Nós nos encontramos na rua por iniciativa dela, mas ela pediu para eu não te dizer nada. Eu não queria ter segredos com você, mas acabei prometendo. Eu assenti com a cabeça. Promessas devem ser cumpridas. É que eu também considero a Yuzu uma amiga. Eu sei, respondi. Massarico levava suas amizades muito a sério. Às vezes, isso pode se tornar um ponto fraco. Ela estava tendo um relacionamento. Isto é, outro relacionamento fora o de vocês. Eu sei. Quer dizer, hoje eu sei.
Massarico concordou. Acho que, quando você saiu de casa, devia fazer uns 6 meses que eles estavam juntos. E é difícil confessar isso, mas o homem com quem ela estava saindo era um conhecido meu, um colega de trabalho. É um homem muito bonito, aposto. Sim, um sujeito bem bonito. Chegou a ser descoberto por um olheiro quando era estudante e fez uns freelas como modelo. E, para falar a verdade, fui eu quem apresentou Yuzu a ele. Eu não disse nada. Quer dizer, no fim das contas, foi o que aconteceu. Bom, Yuzu sempre teve um fraco por homens de rosto bonito. Ela mesma admitia que era quase patológico. Seu rosto também não é de todo mal. Obrigado. Vou dormir bem essa noite. Passamos algum tempo em silêncio. Depois Massarico retomou o assunto. Enfim, é um cara bonitão. E é um cara legal. Sei que isso não serve de consolo, mas não é do tipo violento ou sacana com as mulheres, ou que deixa a beleza subir a cabeça. Folgo em saber. Falei. Não era minha intenção, mas minha voz soou bastante irônica. Massarico continuou. Um dia, em meados de setembro do ano passado, eu estava com esse cara e encontramos Yuzu na rua. Era a hora do almoço, então acabamos almoçando os 3 juntos ali perto. Mas jamais me ocorreria que os 2 poderiam ter um caso. Além do mais, ele é uns 5 anos mais novo do que Yuzu. Mas eles não perderam tempo. Massarico encolheu de leve os ombros. As coisas devem ter progredido muito rápido. Ele veio conversar comigo sobre o que estava acontecendo. E o Zu também. Isso me colocou em uma posição bem complicada. Eu fiquei em silêncio. O que quer que eu dissesse ia soar idiota. Massarico também se calou por alguns momentos, depois acrescentou. Na verdade, é que Yuzu está grávida. Na verdade, é que Yuzu está grávida. Grávida? A Yuzu? É, de uns 7 meses. Foi planejado? Isso eu não sei, mas parece que ela pretende ter a criança. Bom, ela já está de 7 meses, nem teria mais jeito. Ela dizia que ainda não queria ter filhos. Massarico encarou o copo por um tempo, de senho levemente franzido. Ela dizia que ainda não queria ter filhos. Massarico encarou o copo por um tempo,
de senho levemente franzido. Não tem chance de a criança ser sua, tem? Eu fiz as contas rapidamente e neguei com a cabeça. Deixando de lado o aspecto legal, biologicamente, a possibilidade é zero. Eu saí de casa há 8 meses e não vejo Yuzu desde então. Que bom! Seja como for, agora ela está prestes a ter a criança e pediu que eu contasse isso a você. Disse que não pretende incomodá-lo com esse assunto. Por que será que ela fez questão que eu soubesse? Não sei. Acho que quis te contar por educação. Eu não disse nada. Por educação. Enfim, o ponto é que eu queria pedir desculpas por tudo isso. Qualquer que fosse a situação, me sinto péssimo por não ter dito nada, sabendo o que estava acontecendo entre a Yuzu e meu colega de trabalho. Foi para compensar isso que você me emprestou esta casa para morar? Não, isso não tem nada a ver com a história de Yuzu. Esta foi a casa do meu pai por décadas, foi onde ele fez seus quadros. Achei que você seria a pessoa certa para manter a tradição. Eu não poderia emprestá-la a qualquer um assim tão fácil. Eu não disse nada. Ele provavelmente estava falando a verdade. Independente de tudo isso, agora você já assinou os documentos de divórcio e os enviou de volta a Yuzu, não foi? Para ser preciso, enviei para o advogado, não para ela. Então, o divórcio já deve ter estado finalizado. Quem sabe agora os dois escolham uma data e se casem. E então, serão uma família feliz? A pequena Yuzu como mãe, um pai alto e bonito e uma criancinha. Os 3 passeando num parque da vizinhança num domingo de sol. É uma cena de aquecer o coração. Masahiko acrescentou mais gelo nos copos e serviu mais uma dose de uísque em cada. Depois, ergueu o seu e tomou um gole. Eu me levantei da cadeira, fui até o terraço e olhei para a casa de Menchik do outro lado do vale. As luzes estavam acesas em algumas janelas. O que ele estaria fazendo lá agora? No que estaria pensando? O ar da noite estava gelado. Os galhos das árvores, já totalmente sem folhas, se moviam de leve com o vento. Eu voltei para a sala e me sentei novamente. Será que você consegue me perdoar? Eu balancei a cabeça. Isso tudo não é culpa de ninguém. Eu só acho triste. Você e a Yuzu combinavam tanto. Pareciam um casal tão feliz. É triste que algo assim se parta dessa maneira. Experimente derrubar no chão. Se quebrar, era um ovo. Falei. Masahiko riu sem ânimo. E agora, como vão as coisas? Você tem saído com alguém desde que se separou de Yuzu? Na verdade, eu tenho. Mas não é a mesma coisa. Acho que não. Eu encontrei na Yuzu alguma coisa que eu sempre busquei nas mulheres.
E que nas outras mulheres você não encontra? Eu balancei a cabeça. Por enquanto, não. Que pena. Mas o que é isso que você busca em todas as mulheres? Não sei explicar em palavras. Deve ser alguma coisa que perdi a certa altura da vida e venho procurando desde então. Será que não é assim que todas as pessoas se apaixonam? Talvez não todas, disse Masahiko com o ar pensativo. Pelo contrário, talvez seja a minoria. Mas, se você não consegue expressar em palavras o que busca, por que não tenta desenhar? Afinal, você é um artista. Se eu não consigo explicar em palavras, basta expressar como imagem? Isso é fácil de dizer, mas na prática não é tão simples assim. Talvez valha a pena tentar. Talvez o capitão Ahab devesse ter perseguido sardinhas. Falei. Do ponto de vista da segurança, teria sido uma escolha melhor, mas assim não se criaria a arte. E deixa disso. Quando aparece a palavra arte, a conversa não tem mais futuro. Estou achando que a gente precisa beber mais, respondeu ele, balançando a cabeça, e serviu mais um uísque nos copos. Eu não aguento beber tanto e amanhã de manhã eu trabalho. Amanhã é outro dia. Hoje é tudo o que temos agora, disse Masahiko. Suas palavras foram surpreendentemente convincentes. Tem uma coisa que eu queria te pedir. Falei. Já estávamos perto de encerrar a conversa e ir dormir. Faltava pouco para as 11 horas. Qualquer coisa que esteja ao meu alcance. Se der, eu queria me encontrar com seu pai. Será que você pode me levar quando for para o asilo em Uzu? Masahiko me olhou como quem olha um bicho esquisito. Você quer ver meu pai? Se você não achar ruim. Eu não acho, imagina, mas é que meu pai já não é capaz de ter uma conversa decente. Ele está um caos, é praticamente um pântano. Então, se você tiver alguma esperança nesse sentido, quer dizer, se quiser obter de Tomohiko Amada qualquer tipo de coerência, acho que vai se desapontar. Não tenho essa esperança, só queria me encontrar com seu pai pelo menos uma vez e ver bem a cara dele. Por quê? Já faz 6 meses que moro nesta casa. Pinto no ateliê do seu pai sentado na banqueta dele. Sirvo minha comida na louça que ele usou, ouço seus discos. Com isso, sinto constantemente sua presença. Então, comecei a achar que preciso encontrá-lo ao vivo pelo menos uma vez. Não me importo se for impossível conversar com ele. Bom, tudo bem. Ele não vai achar bom nem ruim se você for.
já não sabe quem é quem. Então não tem problema nenhum eu te levar. Eu devo voltar para Isokogen em breve, porque os médicos disseram que ele já não tem muito tempo e que a essa altura algo pode acontecer a qualquer momento. Então eu te aviso e, se você estiver livre, vamos juntos. Eu peguei o cobertor e o travesseiro que tinha deixado separados e arrumei o sofá na sala. Olhei ao redor mais uma vez, me certificando de que o comendador não estava por ali. Se Masahiko acordasse no meio da noite e desse com o comendador, com um pequeno homem de 60 centímetros vestido com trajes do período Azuka, levaria um susto desgraçado. Talvez achasse que tinha bebido até delirar. Além do comendador, o homem do Subaru Forester branco também estava naquela casa. Eu tinha deixado aquele quadro voltado para a parede para que ninguém o visse, mas era impossível adivinhar do que ele seria capaz na escuridão da madrugada. Espero que você durma bem até de manhã. Falei para Masahiko. Era o meu desejo sincero. Emprestei um pijama a ele. Foi fácil porque somos mais ou menos do mesmo tamanho. Ele se trocou e se acomodou no sofá. A sala estava um pouco fria, mas embaixo do cobertor parecia quentinho. Você não está bravo comigo? Não. Mas está um pouco magoado, não? Pode ser. Admiti. Acho que eu tinha o direito de ficar um pouco magoado. Mas o copo ainda está um 16avos cheio. Exatamente, falei. Então, apaguei a luz da sala, me retirei para o quarto e adormeci rapidamente. Eu e meus sentimentos ligeiramente feridos.